Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Sim, eu sou o professor Mauri e é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Nesse episódio a gente vai falar sobre um tema extremamente importante que é a cibersegurança, mas num ponto que às vezes você não dá tanta atenção assim, que são nas impressoras. E para poder falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente recebe aqui dois convidados. O primeiro deles é o Daniel Mazeu, que é CEO da DMZ, e também temos o Wesley Ramos, que é gerente de produtos de impressão aqui na Simpress. Gente, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Valeu, hoje. Prazer, Mauri, valeu. Para começar aqui, né, antes de a gente entrar de fato aí na parte de cibersegurança, falar de produto, tá? Eu gostaria que você se apresentasse a DMZ pra gente. Você pode fazer, claro, por gentileza? Com certeza, Mauri. Obrigado, professor. Obrigado, Wesley. Bom, tenho um carinho muito grande pela Simpress, é uma satisfação estar aqui. Agradeço muito a oportunidade. A DMZ eu a fundei 12 anos atrás e de alguma forma eu entendia que a importância de controlar os dados impressos ia crescer de uma forma estrondosa. Na época eu larguei uma vaga de diretor numa multinacional, uma Mitsubishi, até a família achou que eu estava louco, quiseram quase me internar. Vai largar a estabilidade para empreender! Não, exatamente. Não, foi um passo aí meio, sei lá, ousado, mas no final acabou dando certo. Bom. E nós na DMZ, o que nós fazemos? Nós fabricamos leitores de radiofrequência, que são aqueles leitores de cartão, e também de biometria digital e facial para você liberar a impressão com segurança de dados. Legal. Então, hoje em dia, bom, a gente vai abordar isso, mas muitos dos gestores de TI ficam super focados na questão de ataques cibernéticos, de vazamento digital, e esquece que uma folha de papel na impressora largada, um camarada vai lá, tira a foto e isso pode virar um problema gigantesco. Você tem a LGPD, você tem a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que taca multas terríveis. Então é isso que a gente faz. A gente acredita que é um benefício grande para as empresas de outsourcing. A Simpress foi uma das pioneiras a oferecer esse tipo de serviço. E estamos aí já há 12 anos exportando, enfim. E é uma empresa brasileira nesse mercado, né? Como você falou, são parceiros da Simpress e se estão exportando é porque realmente o negócio está indo bem, né? Está indo bem, felizmente. Nós fomos os primeiros a lançar um leitor de biometria digital, né? E radiofrequência, os dois juntos, para impressoras, né? E agora nós estamos lançando o facial, que tem até alguns gringos aí me ligando a cada 3 semanas. Ei, Daniel, Então a gente está super feliz. E acho que tem essa questão do orgulho de ser brasileiro e a gente pode mais, né, Mauri, Wesley, assim, eu vejo pela própria Simpress, né? Quem diria que uma empresa que começou com locação de impressoras hoje tem um faturamento para lá de bilhão e uma presença super forte no mercado, talvez 50% do mercado do market share. Então, nós brasileiros podemos mais, a gente tem esse orgulho. Que bom, que bom. Nessa parte aí, né, de hardware, todo hoje o foco da DMZ é para esse mercado de impressão mesmo? Sim, 100% focado no mercado de impressão. A gente flertou com, de repente, o mercado de controle de acesso, que é um primo, vamos dizer, e que é muito grande, muito maior que o mercado de impressão. Mas eu acabei decidindo ficar num nicho, sabe? Eu acho que foco é uma coisa super importante na vida. E acho que esse foi um dos segredos da Simpress. Ela só deu essa virada de começar a alocar notebooks há 5 anos, enfim. Então o foco para nós foi super importante e é o que a gente faz. A gente, como empresário, né, vira e mexe, tem alguém que bate na porta e fala, pô, mas eu tenho um negócio da China, nós vamos alugar. Outro dia veio um cara com moto elétrica. Pô, mas nós vamos ganhar muito dinheiro, pô, você não quer alocar 500 mil? Eu falei, cara, eu sou leitor. Vamos lá, eu tenho foco. Assim, eu não sei se eu estou errado, certo? Mas assim, via de regra, né, se você não tem foco e começa a se dispersar muito... Eu acho que assim, existe um mercado gigantesco para tudo, né? Mas quando você é especialista, quando você acha o seu nicho e você realmente se dedica a ele, a chance de você ser reconhecido e ter sucesso acaba sendo realmente maior. Então eu entendo essa questão do foco, eu acredito nisso também, tá? Acho que funciona. Funcionou, até agora tá indo bem. Que bom. E Wesley, conta um pouquinho o que você faz hoje aqui dentro da Simpress, o pessoal conhecer você. Eu sou gerente de produtos do pilar de impressoras multifuncionais aqui da Simpress, estou nessa cadeira há 9 meses. Não sou originalmente desse mercado, então tenho aprendido muita
muita coisa. Bom, hoje como gerente de produto aqui, eu cuido de todo o roadmap, cuido do portfólio, apoio todo o time comercial aqui também nas negociações. Então, como o Daniel comentou, a gente tem mais de 50% do mercado aqui, 2.500 clientes espalhados por todo o Brasil. Então, a complexidade disso tudo, de manter essa operação toda, não é simples, né? E aí, parte do meu papel aqui também é buscar diferenciais que a gente pode encontrar dentro da nossa toda a camada de serviços, operações aqui, e explorar isso para o nosso cliente final. Sensacional. Então, se alguém estiver assistindo a gente, quiser fechar negócio, já sabe quem procurar, o Wesley tá aí, né? Eu ajudo com outra pessoa. Muito bom, muito bom. Eles fazem um trabalho fantástico, assim, porque muitas coisas são filtradas através do Wesley e da equipe dele, que tem caras fantásticos, o Matheus, o Roncari, o Eri, enfim. E assim, licitação, né? Que mais? Todos os gerentes de conta querendo saber dados, querendo saber preço, como precificar. Não, tudo, né? Cara, esses caras são ninja, literalmente. Sempre tem uma rede muito robusta, tem um time robusto muito extenso aqui interno, né? De venda direta, mas também tem uma rede de parceiros, né? Então a gente tem 100 parceiros aí, mais de 100 parceiros espalhados pelo Brasil também. E a gente também busca ajudar esse time a vender cada vez mais, a explorar tudo isso que a gente tem no portfólio também. Sensacional, muito bom. Falando aí da cibersegurança mesmo, né? Você pode aprofundar um pouquinho para a gente, Daniel, como que a impressora ela pode ser um ponto crítico dentro da segurança de dados, aí dentro do negócio, da empresa? Você pode mostrar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, professora Mauri, prazer. Na parte mais digital, talvez eu passe a bola para o meu amigo Wesley, mas o que a gente entende é que essa última camada, que é quando o papel é impresso, você tem uma vulnerabilidade extremamente grande. Porque, como nós comentamos, está todo mundo preocupado com um ataque cibernético, que acontece. Sim. Por sinal, teve um vazamento de 180 milhões de senhas do Google, não sei se você ficou sabendo disso. Tem vários outros casos, a Amazon na Europa foi multada em não sei quantos milhões, enfim. Mas o que acontece, esse documento, se ele não é retido e não é liberado para o próprio usuário, que é o que acontece com impressão segura, através de um cartão, de um leitor de cartão ou da biometria dele, esse documento está sujeito a qualquer um tirar uma foto, pegar e, por exemplo, quando você entra em questões de dados sensíveis, por exemplo, saúde, crença, uma série de outras questões, além dos dados pessoais que também devem ser confidenciais, você se expõe grandemente. Então as empresas focam muito na área digital e esquecem do físico. Então um documento impresso que fica esquecido na impressora é uma arma na mão de alguém errado. Então hoje, desde 2018, né, que foi lançada, que foi promulgada a lei da LGPD, começou a entrar em vigor mais para 2020, 2021. Então a preocupação é gigante, porque existem multas que podem ser aplicadas, a empresa pode manchar a reputação dela, pode ter uma ação também da própria pessoa que sofreu o dano, vamos dizer, seus dados foram expostos, você estava com Covid, aí caiu isso na geral, o pessoal... Sim. É uma informação sensível, né? Com certeza. Então, por isso que a gente acredita muito no que a gente faz, tem essa parceria forte com a Simpress e eu, por sinal, dei uma estudada antes de vir pro podcast e eu fiquei, mais sensibilizado da importância. Comecei a ler sobre as multas, tem um caso aí de uma multa de 200 milhões para uma empresa. E para você ter uma ideia, uma empresa pode sofrer uma multa de até 50 milhões e essa multa pode ser por caso. Então, por exemplo, se o incidente feriu 3 artigos, por exemplo, da LGPD, os caras podem receber 3 multas. Então, o negócio é gigantesco. Tipo, não é um negócio simples, né? É muito curioso, né? Como a gente, quando pensa em cibersegurança, a gente acaba direcionando para o digital mesmo. Sim, você fala assim, vou olhar ali para o meu computador, criar uma barreira de proteção, back-end e tal. Você cria todo às vezes um setor para proteger ali os servidores. Sim, todos os softwares, né? Quando os softwares existem para proteção. Exato. E aí quando você vai pensar no hardware ali, que é
a última ponta, de repente, daquela informação e você deixa ela desprotegida, e é ali que realmente vão atacar, né? É ali de que, de alguma maneira, você vai... Se alguém, obviamente, mal intencionado, vai se utilizar dessa fragilidade e faz parte do processo, né? Essa pessoa, ela vai buscar o ponto mais frágil. Se a parte digital está muito bem protegida, eu vou ali no físico, que às vezes não está sendo bem cuidado, né? Exato. E cada vez mais a gente vê as impressoras sendo negligenciadas dentro desse processo, né? E você usou a analogia de um computador, e cada vez mais eu acho que a gente tem que entender a impressora como um computador conectado à rede, né? Sim. Então a impressora, ela armazena dados, ela processa dados, ela transfere dados corporativos. Muitas vezes esses dados, como o Dani colocou, são dados sensíveis. A gente está falando aqui de saúde, de bancário, tem nota fiscal, enfim, tem N casos de uso aqui diferentes que acabam potencializando todo esse risco que a empresa acaba se colocando, né? Tem uma empresa global de segurança, de pesquisa, na verdade, que é também uma empresa de inteligência de negócio, chama Cocirca, não sei se vocês já ouviram falar. Ela tem um olhar muito específico para a segurança de impressão, globalmente falando, né? Anualmente ela divulga um relatório sobre segurança, avaliando ali todas as marcas de impressora no mundo, diversos quesitos diferentes. No ano passado ela trouxe um dado assim que me chamou a atenção, que foi mais da metade das empresas que foram pesquisadas no último ciclo tiveram algum incidente de segurança relacionado à impressão. É muita gente. E isso vem com custo para a empresa, né? Vem com um custo que não é baixo, né? E outro dado que me chamou muito a atenção é que quando as empresas elas optam por manter um parque multimarca, ou seja, diversas marcas dentro do parque ali, obviamente, você ter diferentes marcas dentro do parque, você está falando de diferentes sistemas operacionais, isso deixa diferentes níveis de insegurança, isso deixa a gestão muito mais complexa e, por consequência, o custo desses ataques acaba sendo consideravelmente maior, né? Se eu não me engano, o custo que eles trouxeram nesse último relatório era um custo médio de 1 milhão de libras, custo médio de 1 milhão de libras por empresa que sofreu esse ataque. Caramba. É gigante, né? E até para fazer um merchan da HP, da Cimpress, eu acho que na pesquisa de segurança de dados em impressoras, a HP foi nomeada como uma das mais seguras. A HP tem aquelas que são as impressoras consideradas as mais seguras do mundo, né? A Cocirca é um dos relatórios que coloca a HP nessa posição, né? Então, dentro desse relatório, são 2 eixos que são avaliados. Um de estratégia de negócio, ou seja, muito mais um tema de completude de portfólio que eu já entrego para o meu cliente hoje, e o outro é visão de negócio. Não lembro exatamente qual é o que aqui. E o outro é visão de negócio. O outro é a visão de negócio, que é muito mais uma visão de longo prazo. Então tem ali os líderes, né? Tem ali aqueles que estão um pouco mais abaixo. A HP, nesse último relatório, ela ficou acima nos 2 eixos. Então, tanto no eixo de estratégia de curto prazo, como no eixo de visão de negócio sobre o tema de segurança, ela é colocada como a líder ali. Então, exatamente isso. É um dos reconhecimentos que, globalmente falando, o HP tem dentro do tema, né? Mas são alguns que já colocaram o HP nessa posição. Isso é um tema que é muito cuidadoso assim lá dentro. Legal. E como que a gente faz esse Megazord, né? Porque isso, a gente está falando de uma impressora que ela já tem as suas camadas de segurança, justamente porque é mais um item na rede, né? Exato. E ao mesmo tempo você está trazendo um hardware complementar essa impressora para que ela se torne, tenha uma rastreabilidade de quem está utilizando essa impressora, seria isso? Com certeza. Você tem a rastreabilidade, né, que vem através do software de bilhetagem, e você tem essa interface segura que o leitor vai fazer. Então, por exemplo, você, professor Amaury, manda um documento. Perfeito. Ele vai ficar retido na rede e você vai precisar fisicamente ir até a impressora e passar teu crachá ou colocar a tua digital para liberar essa impressão. Essa impressão, ou seja, só vai ser liberada para você, com impressão segura e com os leitores da DMZ. E isso é exatamente o que vai prevenir esse negócio de impressão solta por aí. Depois você tem outras vantagens que são, por exemplo, economia de toner, economia de energia, suprimentos. Você tem uma redução de impressão do cliente. Né? Porque hoje, por exemplo, a Cimpress ela oferece redução de impressão e de custo para o cliente. E uma das formas de fazer isso é através de impressão segura também. E o negócio da LGPD é justamente curioso porque ela não distingue o documento digital do documento físico. Para a LGPD sim, é a mesma coisa. É dado, né? O que importa é o dado. Exatamente. Então,
É por isso que impressão tem uma importância gigantesca. E, assim, a gente acredita muito nisso. Como eu falei, agora que eu fiquei lendo um pouquinho mais, eu falei, cara, que coisa. E a gente tá com esse negócio de exportação, daqui 2 meses eu tô na Espanha, tem uma visita na Colômbia, tem um pessoal nos Estados Unidos já procurando a gente. Então, a gente falou da questão do foco, né? Sim. Tá funcionando essa questão do foco porque tem um mercado lá fora gigantesco. E nós lançamos agora esse mês, está até em teste aqui na própria Simpress, um leitor facial. Vai ser o primeiro do mundo para impressão, ele é pequenininho, então você coloca do lado da impressora, o usuário chega lá, ele coloca o rosto, já vai identificar a Mauri. Aí você entra lá, vai ter suas impressões, você libera as impressões. Eu não preciso nem mais encostar, então. Você não vai ter nem que encostar. Não, isso é legal, bem legal. É bem legal. legal. Muito legal. É muito legal. Mas assim, em questão, por exemplo, do hardware em si, falando da tecnologia, sei lá, a gente pode ter uma empresa que tem, sei lá, 500 funcionários. O hardware, a leitura de facial dele ali, os dados biométricos, seja digital ou facial, fica no dispositivo ou ele fica na rede? Fica no dispositivo. E a gente fez isso... E tem memória para atender tudo isso? Pô, que legal. Esse primeiro lançamento tem 1.000, nós já vamos lançar 2.000 daqui a 2 meses e vamos fazer de 5.000. Mas assim, a chance de mais de 500 pessoas usarem a mesma impressora é bem pequena. É baixo. E uma das coisas legais que a gente fez, como o algoritmo é nosso, tudo, o que acontece? Ele capta os pontos do rosto da pessoa. Então ele faz um cálculo matemático, por exemplo, a distância dos olhos, do nariz, boca. Então ele não tira uma foto sua. Então é literalmente impossível você pegar uma foto de alguém e colocar na frente. Exatamente. Colocar uma foto de alguém ou mesmo retirar a foto da pessoa de lá e depois jogar numa IA e fazer a pessoa falar X. Então foi um cuidado que a gente tomou e... Eu tô muito orgulhoso, filho novo. Eu contei pra eles, a gente demorou 3 anos e uns quebradinhos. E assim, o projeto inicial era pra lançar o leitor em 1 ano. Aí depois 1 ano e meio, depois 2. Assim, mas dor de cabeça, Mauri, uma atrás da outra. Imagina. Assim, meu cabelo já tá caindo. É um produto novo, né? Produto novo, mas assim, você projeta tanto a questão do budget financeiro, de alocar pessoas, tudo isso, e de repente quando você vê, demorou 3 vezes o tempo. Então foi muita grana, muito estresse. E a tecnologia de vocês também. A tecnologia é nossa. Isso é muito legal. E ele é super pequenininho, talvez ele seja um dos menores leitores de faciais do mundo. Então agora o filhote está pronto para voar. E já não sei se pode falar também, né? Mas já tá com parceria com a Simpress já. Número 1. Legal. Eu ano passado eu saí para almoçar com o Danese e a gente teve esse compromisso que é da Simpress ter uma condição especial, a gente ter essa parceria, eu trazer os lançamentos aqui. Isso não quer dizer que nós não vendemos para outros fabricantes, né? A gente tem outras parcerias, mas assim, existe uma sinergia muito grande. Essa equipe do Wesley e da turma dele em particular, eu tenho uma afinidade pessoal, são pessoas muito, muito legais, incríveis. Então a minha gratidão e essa sinergia aí vai continuar por muito tempo, se depender de mim. Que bom, fico feliz de saber disso. Porque quando a parceria dá certo, né, todo mundo ganha. Sim, as duas empresas ganham e o consumidor final ganha também, né? Sim, não tem claro, jeito. com certeza. Tem que ser win-win. É isso, todo mundo ganha. Você estava falando, né, sobre essa questão em relação de como funciona esse processo em relação às impressoras, tal, de colocar isso no mercado e de que as empresas nem sempre têm esse olhar, né? Até porque eu acho que empresa hoje vai ter um setor só para olhar o hardware, por exemplo, de impressoras, né? A empresa ou ela tem que ser muito grande para ter um setor específico para isso, ou o caminho ideal seria ela procurar uma Simpress da vida para poder fazer essa gestão, ou isso vai ficar abandonado, né? De alguma maneira, e aí vai ficar ali o dado perdido. E aí eu queria entender como que é vender isso pro mercado, como é oferecer isso pro mercado, falar assim, cara, você tá olhando para isso? Você entende que isso não é só
gestão de toner ou fazer gestão de papel, ou diminuir pegada de carbono. Não, perfeito, Isso é segurança? Perfeito. Eu costumo dizer que um dos papéis da empresa que presta o serviço de outsourcing ali é manter a segurança ali como rotina no cliente, né? Então, muito dessa conscientização do mercado, muito dessa importância de explicar para os clientes quais são as portas de entrada de uma impressora, né? Não são poucas, são muitas. Trazer o olhar diferente para isso e tal é muito do nosso papel, né? Então, por exemplo, falando de portas de entrada de uma impressora, enfim, tem uma infinidade, né? Mas as mais comuns que a gente vê por aí, quando a gente vai a campo, são o firmware desatualizado, ali, sistemas desatualizados na impressora, ou a utilização de senhas padronizadas ali no final das contas, né? Outros casos que a gente vê bastante são a utilização de pendrives, por exemplo, que são plugados ali na impressora. Esses pendrives, eles instalam um malware dentro do firmware ali, que muitas vezes nem é percebido pelo usuário final. Sim. Aquela impressora está infectada, ela não dá um alerta, ela não sinaliza aquilo, o usuário não percebe, e no meio desse caminho, desse processo, pode ter um roubo, vazamento de informações ali, que, como a gente estava falando aqui agora há pouco, podem ser sensíveis, né? Mas mesmo que não sejam. Então, a gente precisa trazer essa conscientização, trazer esse risco, mostrar o que os nossos produtos conseguem entregar para curar uma dor que muitas vezes é invisível. Acho que esse é um dos nossos objetivos, um dos nossos papéis aqui como uma empresa de outsourcing que faz parte da HP. E tudo isso que eu estou falando aqui é o risco lógico ainda, né? Sim. Tem todo o risco físico, que é o que o Dani estava comentando. Então, claro, um documento esquecido, por exemplo, na impressora, na bandeja, é também um alvo de roubo, de vazamento de dados, né? Um acesso não controlado ali, claro, daquilo que eu imprimo, que eu não deveria, também né? Então, enfim, nosso objetivo, nosso papel aqui é trazer luz para isso e deixar cada vez mais claro para o mercado a importância de olhar para isso no ambiente de impressão como um ponto fundamental. Legal. E dentro desse combo, né, da impressora com o leitor da DMZ, existe, por exemplo, como eu fazer relatório, saber o status de tudo que aconteceu dentro daquela impressora, quem imprimiu, data, o arquivo. Eu tenho como realmente rastrear, eu como cliente, né, preciso fazer a busca, teve um vazamento, sei lá, sumiu uma informação. Quem foi a última pessoa que imprimiu aquele papel? Eu consigo fazer isso? Quer ralar? Não, sim, através do software de bilhetagem, através de outras ferramentas que a gente tem de integrações com sistemas também, a gente consegue fazer toda essa rastreabilidade das pessoas que imprimiram, das pessoas que você consegue definir, por exemplo, cotas, políticas por usuário, políticas por área. Então, toda essa gestão, toda essa governança está dentro do serviço que a gente presta aqui, do serviço de outsourcing. Legal. Aí, no caso, quando o cliente contrata, ele já cria todos esses parâmetros junto com vocês. Exatamente. E aí isso já fica definido. Ele tem acesso a isso ou ele solicita isso para vocês? Ou periodicamente a gente cria uma rotina para dar essa informação para ele mastigada e do jeito que for definido, que faz sentido para ele receber também. Entendi. E aí, se a impressora da HP tem o seu leitor, você também adiciona uma camada que conversa com o software deles, é isso? Exatamente. O leitor, ele serve como uma interface, né, entre o usuário e esse software de bilhetagem. Então, quando o usuário, por exemplo, cadastra o rosto dele, a gente pega esses pontos que foram essas medidas matemáticas do rosto. Sim. E a gente manda um string de dados, um dado em hexadecimal, que vai para o software de bilhetagem, e esse dado vai dizer essa impressão cobre do professor Amaury. Essa impressão cobre do... Então é por isso que chama bilhetagem. Você vai bilhetar, você vai cobrar, entre aspas, de cada pessoa, de cada grupo. Então, o que o Wesley falou, assim, essas empresas que contratam uma Simpress, que é uma referência no mercado, elas depois vão cobrar redução de custo, vão cobrar redução de impressão. Então, por isso que o outro componente importante é o software de bilhetagem que faz essa integração. E aí, mas eu imagino que, por exemplo, todos esses dados que estão salvos, sei lá, meus funcionários, as fotos, isso também está dentro de uma criptografia que deve estar de acordo com o sistema da minha empresa, por exemplo. Com certeza. E você falou do responsável, né? Você pega empresas médias grandes, elas têm o que é chamado DPO, né? Que é Data Protection Officer. Não sei a tradução, mas como se fosse um oficial de proteção de dados. É a pessoa que vai criar todas as regras, vai educar todos os funcionários, vai criar o escopo de segurança de dados, de sigilo. Então, essa figura é extremamente importante. Isso consta, inclusive, na LGPD.
porque de acordo com o artigo 46, você precisa criar boas práticas. É uma das coisas que, por exemplo, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando eles vão autuar alguém, primeira coisa, eles querem saber qual que é a política que vocês usam ou usavam. Perfeito. Por que vazou. Então, essa figura do DPO, que pode ser um diretor jurídico, pode ser alguém externo, um terceiro, um consultor. Então, ele vai justamente criar toda essa política e vai, por exemplo, passar para a Simpress, falar, olha, Simpress, nós queremos esse tipo de esses parâmetros nós aqui. queremos esses parâmetros, tudo isso. Então, a Simpress entra como o que é chamado na LGPD de operadora. Então, a controladora é a empresa, o cliente da Simpress, e a Simpress entra como operadora. E o curioso com essa questão de impressão segura é que a empresa que presta serviço, ela é corresponsável se tiver um vazamento de dado e de alguma forma eles não informaram. Então, por exemplo, uma das coisas que eu fiz nos últimos 12 anos foi tentar evangelizar o mercado e falar, putz, proteção de dados é super importante. Eu comecei lá atrás, quando tinha talvez menos relevância, menos importância. Mas muitas das empresas, diferentes da Simpress, não entendem a importância disso. O cara vê o leitor como um custo. Sim. Então ele fala, não vou comprar o leitor, porque o leitor lá da DMZ é caro, não sei o quê. Ele não entende que é um serviço. Eu ouvi dizer que não é tão caro assim, que pela qualidade que é um bom preço, viu? Olha, é o que me contaram. Não, o preço é bom, Não, e a gente tem ISO 9001, a gente tem as certificações da Anatel, a gente tem um cuidado enorme, a gente está compensando todo o carbono, tanto dos leitores como da operação dos computadores, das máquinas da fábrica. Então, é uma parceria com a NDD, que é uma grande empresa, uma fabricante de software também. Mas, enfim, é uma questão cultural, de você educar o cliente, porque se você não oferecer, alguém vai oferecer, vai reduzir os custos dele, vai trazer essa segurança e vai levar o cliente. E então, ele entender que ele é corresponsável por aquilo também, né? Claro, exatamente. Porque, assim, se eu fosse dono de uma empresa de outsourcing, eu sempre ia oferecer, mesmo que eu não acreditasse, ou que eu acreditasse que era custo, como muitas empresas, eu ia falar, olha, é importante você ter impressão segura, ter leitores, que seja da DMZ, existem outros fabricantes fora do Brasil. Se o cara falar, não, beleza, assine esse termo de isenção de responsabilidade, porque se der um BO amanhã com você, eu tô fora, eu avisei para você. E a diferença, por exemplo, da Simpress, a Simpress já faz isso há 10 anos. Antes eles importavam de uma outra empresa, quando nós não tínhamos a parceria, mas eles já tinham essa cultura, que é o quê? De educar e trazer segurança para o cliente. Que às vezes ele não sabe o que precisa, é o que a gente falou, o cara está focado no digital, vazamento, no software. Ou não é a área dele, simplesmente o negócio dele é, sei lá, fazer seguros. E ele não está olhando para a segurança da rede, né? Mas mesmo um gestor de TI tem um viés muito mais, assim, com preocupação com o digital. Você fala, impressora às vezes é meio que o primo pobre, né? O cara fica ali, né? Impressora... E, putz, né? Longe disso. Não, muito legal. E vocês estavam falando sobre essa questão, por exemplo, de certificação, né? Hoje, as grandes empresas, elas estão vinculadas a essas questões de ISO, elas criam um ecossistema à sua volta que exige alguns parâmetros para que ela se posicione no mercado como uma empresa responsável, ética, com ESG, tudo isso, né? E quando ela está dentro de um mercado e ela influencia esse mercado, ela quer que toda a cadeia dela em volta também se adeque a isso. Então, quando vocês, como fornecedores também dessa cadeia, estão dentro de um parâmetro, de uma base que atende essas necessidades, para as empresas é show de bola, né? É mais fácil ainda, é só dar prosseguimento, né? Você não precisa esperar ela se adaptar ou procurar uma empresa se você já tem isso, né, disponível. E aí, a partir disso do trabalho de vocês, né, principalmente dessa empresa em relação a isso, vocês emitem, por exemplo, certificados indicando para eles todos esses parâmetros em relação, por exemplo, a questão de segurança, ou sei lá, compensação de carbono, coisas do tipo, para que as empresas elas possam ter ciência e se apropriar disso, de uma maneira. A gente tem dentro do nosso composto de oferta aqui o Carbon Neutral, inclusive a gente foi a primeira empresa do mercado de MPS que disponibilizou essa oferta para os nossos clientes, então a gente tem uma meta aqui de neutralizar todos os nossos equipamentos, até neutralizar o carbono emitido pelos nossos equipamentos até 2030, 100%. Então, é algo que a gente já entrega
entrega para os nossos clientes há alguns anos. E dentro do composto de segurança aqui, a gente tem dentro dos equipamentos da HP já todas as funções nativas embarcadas nos equipamentos, né? Então, as impressoras corporativas da HP, elas já vêm com recursos nativos de fábrica e automáticos, ou seja, eles não dependem de uma intervenção humana para funcionar, né? Então, dentro disso tudo tem alguns recursos ali do HP Wolf, que é uma suíte de aplicações de seguranças ali da HP, onde vão todos os principais recursos, né? Então, por exemplo, a gente tem ali recursos que protegem a BIOS do equipamento, a gente tem recursos que protegem a memória do equipamento, portas e protocolos de rede, que também são portas de entrada importantes ali no acesso à impressora, usando inteligência artificial para essa proteção. Então, tudo isso a gente já entrega dentro do nosso hardware quando a gente loca o equipamento aqui para os nossos clientes de uma forma padrão, sabe? Perfeito, ótimo. E o pessoal que está acompanhando aqui, né, ouvindo a gente, vendo pelo Spotify, YouTube, tem alguma dica que vocês possam dar de sinais de, se isso está acontecendo, fica atento, você já viu como é a rotina dentro do seu escritório, coisas que possam realmente gerar um alerta, porque às vezes é aquilo que a gente falou desde o começo, às vezes Sim. não estão olhando, né? Então, que pequenos sinais é que devem ficar atentos os gestores, o administrador ali do negócio, às vezes a pessoa que faz tudo, né? Ele é o administrador, ele é o marketing, ele é o TI, e obviamente não tem braço para tudo, então acho que é legal a gente poder compartilhar, não sei se você pode uma recomendação clara que a gente sempre mantém assim para os nossos futuros clientes é evitar um parque heterogêneo, né? Então, evitar um parque multimarca. Isso, de fato, deixa a gestão muito mais complexa no dia a dia. São sistemas operacionais diferentes entre impressoras, são interfaces ali para o usuário final. Quando você vai mexer no painel da impressora, são interfaces diferentes. Isso deixa a gestão mais complexa para o prestador de serviço. Invariavelmente, deixando a gestão mais complexa, você aumenta as brechas possíveis ali, e aumentando as brechas, você aumenta também os custos inerentes ali a possíveis vazamentos, né? Então, é uma recomendação clara que a gente sempre deixa, além, claro, daquele checklist, né? Então, mantenha as impressoras sempre atualizadas, com o último firmware disponível. Então, uma coisa que a gente não faz por padrão aqui é deixar a atualização de firmware automática, por exemplo, porque muitos sistemas são integrados à impressora, então, muitas vezes precisa de um beta teste, de um processo de homologação antes de subir esse firmware atualizado, mas é importante ter um processo bem estabelecido de como será essa atualização e de quando será, né? Não é algo que pode passar batido ali no dia a dia, no processo do cliente, né? Você tem alguma dica pra gente? Tenho, professora Mauri. A minha pode parecer, talvez seja parcial, né? Tá tudo bem. Mas tudo bem, o seu mercado, cara, você é um especialista. Não, mas realmente é importante entender um pouquinho mais das implicações da LGPD. Legal. Porque além da questão das multas, que obviamente uma multa grande é super doloroso, né? Hoje em dia as empresas trabalham com margens pequenas, se de repente chegar uma multa de 2 milhões ou até 50 milhões, sei lá, são números absurdos. E você tem a questão de manchar a reputação da empresa. Legal. Depois, dependendo se for vazamento massivo de dados de vários funcionários, você pode ter uma ação coletiva judicial. Então, além do problema que você vai ter com a LGPD, que na verdade é a NPD, né, a Autoridade Nacional, você então pode sofrer um outro processo. Então, a gente realmente recomenda utilizar leitores, ter essa segurança de impressão, só liberar a impressão para quem efetivamente o dono, o titular daquele documento. E isso vale para pequenas empresas, mas com certeza médias e grandes é imprescindível, sabe? Isso que você está trazendo faz sentido mesmo, né? Porque é um hardware, sim, entre muitas aspas, simples, né? Simples dentro do processo, né? E que vai trazer uma camada realmente de proteção e segurança para a empresa e de controle. Então, acho que a empresa ela só tem a ganhar com isso. Sim. Ainda mais se for dentro de um parque onde são todas as máquinas de uma mesma base, onde você mantém tudo atualizado e você tem o controle realmente do uso daquele produto. Não, né? E tem uma questão, né, que com a evolução da impressora, ela de impressora, né, ela passou a ser uma multifuncional. Então agora ela copia, ela escaneia documentos, você pode criar processos, por exemplo,
alguns dos bancos, por exemplo, você consegue colocar o teu RG ali e você já abre uma conta ali, tudo isso é feito dentro de uma impressora. Sim. Então, hoje a impressora, ela até inclusive imprime, mas ela faz outras coisas. Só falta colocar um cafezinho. Mas se você pedir para essa empresa, acho que ela consegue. Vamos fazer uma parceria com a Nespresso. Acho que dá, hein? Insight aqui, hein? Não, mas assim, realmente, tudo bem, as pessoas de fato estão imprimindo menos, mas elas estão sempre trafegando dados através da impressora, está escaneando, e tudo isso é tratamento de dados pessoais ou sensíveis, de um modo ou de outro. Sim. Então, a recomendação, seja da DMZ ou quem for, o eleitor, para as empresas de outsourcing, incluam nas suas propostas. O cliente não quer, faz ele assinar um termo de isenção de responsabilidade, que amanhã, se vazar dados, a empresa de outsourcing fala, olha, eu ofereci. Então, eu acho que é uma segurança para o cliente, para a empresa de outsourcing, e obviamente vai me ajudar na minha aposentadoria. Justiça. Cabelinho branco. Não comprei nem barco. Ainda. Um ponto muito importante dentro dessa sua fala também, Dani, as impressoras, o que a gente vê são contratos que já são fechados por um período de 5 anos. Em alguns casos, esses contratos podem ser renovados por mais 5. Então, você vai totalizar 10 anos ali com aquela impressora no seu parque, né? Então, é fundamental que o tema seja olhado agora. Sim. Porque depois é uma outra discussão, é outro tipo de ameaça, né? Então, algo que a gente vem começando a falar cada vez mais aqui dentro, por exemplo, é sobre computação quântica. É um negócio que, se a gente vê a escala de tecnologia, ainda está bem no começo, e quando a gente fala sobre o tema, eu tenho ameaças mais reais e mais práticas hoje, né? Sim. E, de fato, né, é um pouco assim, discutível, mas realmente, né? Só que considerando que você fecha um contrato por um período de 5, potencialmente a 10 anos, muito provavelmente essa vai ser uma preocupação que você vai ter que conviver com essa impressora lá na frente, né? Claro. Então, essa é uma preocupação que a gente tem aqui também, de trazer luz para esse tema, não só para o hoje, né? Mas e daqui 5 anos, qual vai ser a realidade? O que a gente vai enfrentar como fator de segurança ali, como ameaça daqui 3, 4 anos, né? Então, é fundamental que o hardware ali esteja preparado para isso. Eu tenho que aproveitar e fazer uma confissão. Diga. Não sei se vai aparecer, mas os leitores da DMZ têm um problema seríssimo. Qual? Grave. Eles duram demais. Não, é sério, é horrível. Ele é um problema para você, né? É um problema para mim. Pra você. Então, a gente, quando fala de custo, quando você olha lá, você fala, é X. Putz, mas se você amortizar isso em 5 anos, de repente... Cara, vai ser peanuts. Você tá pagando pra pessoa usar, né? Lógico, a gente fica feliz tudo, mas assim, nós temos leitores literalmente há 11 anos no mesmo cliente, sabe? Contrato que é renovado e renovado, que às vezes as renovações são a cada 3 anos, depende do cliente. Então, quer dizer, é um tanque os leitores da DMZ. Então, o custo hoje, o que você está proporcionando de segurança para o cliente? E outra, se você está agregando isso, se você ia cobrar 4 centavos por página, de repente você pode cobrar 0,45, você pode cobrar um pouquinho a mais, 10% a mais. Então, é impossível perder. Para o cliente final, não tem nem o que falar. Para ele é imprescindível. Isso aí. Isso entra na conta ali do ROI, né? Na hora de você falar, vale a pena eu contratar o outsourcing para a impressora. Claro. Essa conta vai fechar, com certeza, né? Então, faz sentido. A gente está falando muito dessa questão do hardware, da segurança e tudo mais. Ficou claro, tem que ter uma impressora que tem que estar sempre atualizada, com o sistema de segurança, que tem que ter ali o controle de acesso a essa impressora através aí de uma biometria, pode ser um crachá, pode ser a biometria facial. Mas a gente tem que lembrar também de um outro ponto frágil dentro dessa cadeia, que são as pessoas, né? A gente precisa educar também as pessoas a utilizar a tecnologia da maneira certa, porque aí no final do dia não adianta nada chegar para um amigo e falar, me empresta o seu rosto para você imprimir isso daqui para mim, né? O que acontece com o cartão, e por isso que cartão está caindo em desuso, até depois da pandemia, tem a entrada de biometria facial em prédios. Aqui na própria Simpress, você entra lá embaixo, é biometria facial. Sim. Então, com cartão, você pode emprestar com um amigo, você tem o custo da gestão dos cartões. Porque
Quantos cartões as pessoas pedem? Perde, cara. Ou de repente você imprimir a foto do camarada, o camarada já saiu da empresa, você tem que comprar outro cartão, então por isso a gente está super investindo nesse negócio do facial. Mas o que você falou, a educação é fundamental, e as empresas têm que ter esse olhar para a questão de segurança de dados, porque é o que você falou, a gente conversou, né? Sempre tem uma meia dúzia de mal intencionados, é uma minoria da minoria? Mas sempre tem alguém que, sabe, o cara pegar uma oportunidade, vai falar, DMZ, tem dinheiro, vou pegar essa página impressa aqui, que tem dados não sei o quê, vou meter os caras no pau, como dizem, né? Sim. Então precisa ter um olhar, educar essa figura do DPO, que a gente falou, né, DPO, dessa autoridade dentro da empresa que coordena e educa, e ele é responsável depois por interação com a ANPD. Então nomear alguém, eu tenho certeza que essa empresa deve ter um DPO, né? A gente tem uma área de DPO aqui que acompanha o deploy em novos clientes e dependendo do increase também que a gente tem no parque atual, esse DPO também entra no circuito justamente com esse papel de definir, ajudar o cliente, não só receber, né, mas com toda a expertise que a gente tem ali, ajudar a definir política, documentar todo o processo, deixar isso em um repositório para lá na frente, 3, 4 anos, se tiver alguma auditoria que quando a gente precisar comprovar alguma coisa, a gente tem a documentação, quando a gente consegue acompanhar cada etapa do processo. É exatamente a diferença, né? O setor de BPO. Não é uma pessoa, é o setor olhando para isso. Não, né? precisa. A gente... E aí dentro, por exemplo, dessa condição, eu contratei hoje os serviços da Simpress. Nesse processo de instalar esse parque na minha empresa, por exemplo, vocês fazem também essa parte de orientação, treinamento do responsável da minha área de TI, de como lidar com esse produto, ou cadastramento das faciais, coisas do tipo. Isso faz parte do pacote quando a gente contrata um serviço? Sim. Uma das características da Simpress é que dentro desse universo de clientes que a gente tem, 2.500 clientes, Brasil inteiro, espalhados por todos os cantos do Brasil, né? A gente mantém um olhar diferente ali para cada cliente. Então, de fato, assim, a gente respeita a identidade, a especificidade de cada cliente, todos os detalhes e tal. E a gente busca não só atuar ali de uma forma reativa nesse processo, né? Então, como eu comentei aqui agora, com todo o know-how que a gente tem, com toda essa experiência, a gente tem que, um dos nossos objetivos aqui, quando o cliente contrata essa empresa, é justamente contratar o nosso know-how, nossa expertise nesse apoio dessa implementação, desse deployment, né? E aí sim, todo esse processo tem uma pessoa ali para apoiar, a gente, como responsável pela gestão do parque do cliente, a gente fica responsável por toda a parte de política, de monitoramento, de manutenção, então tá tudo incluso ali no final, o cliente contrata o outsourcing, né, ele contrata o serviço, mas dentro desse serviço ele contrata a governança, ele contrata a gestão, ele contrata a segurança dos equipamentos. Ele contrata não ter dor de cabeça, cara. Exatamente. É o que o pessoal fala, turnkey solution, né? É só virar a chave, justamente, porque não é especialidade do cliente. Se contrata um especialista. Eu, por exemplo, cada vez mais, assim, eu penso na DMZ com gestão. Às vezes, outro dia deu um problema no telhado da fábrica. Uma goteira. Eu falei, putz, a coisa mais patética do mundo é você ter uma goteira. Aí, não, é ridículo, cara, é ridículo. E aí vai o CEO lá resolver a goteira, né? É isso. Não, aí a gente contratou um cara, mais ou menos, o cara, sei lá, o da esquina, e o cara foi lá, tapou o buraco. O que aconteceu? Depois de 2 meses, começou a vazar de novo. Mas eu falei, cara, pega o master, cara. A última coisa que eu quero ver na minha vida, problema que eu já tenho o suficiente. É a goteira, né? É uma goteira, cara. Então, pega um especialista. Eu acho que é isso que as empresas precisam olhar. Falar, vou pegar uma empresa séria, como a Simpress, vou pegar um leitor de alta qualidade, que tem ISO, que tem Anatel, que tem segurança de 36 meses, dependendo do leitor, para que não tenha problema, entendeu? É isso. É assim, isso minha mãe falava e acho que eu nunca dei tanto valor a isso. O barato sai caro. É isso. Então, E você contrata não só, no caso do outsourcing aqui, né, como eu comentei, são contratos longos, né, não são contratos curtos. Então, obviamente, né, execução, SLA, tudo isso aí faz parte do pacote, é fundamental a gente entregar também. Mas no outsourcing, você acaba contratando também a visão de negócio da empresa, né? Sim. É importante você contratar uma empresa ali que tenha a visão de negócio olhando para o futuro e não só para isso, né, não só para esse
ponto de campo, né? Então, essa visão do olhar diferente de segurança que eu comentei, tanto uma visão de longo prazo como uma visão de curto prazo, que a gente aqui como uma empresa HP acaba tendo também, levando isso para o cliente também, faz parte do pacote, né? Sensacional. Daniel, Wesley, cara, que gostoso a nossa conversa. Eu sinto que a gente poderia ficar aqui mais 2 horas conversando. Passa rápido, né? Passa rápido, cara. É isso. Mas eu acho que é legal porque fica a abertura pra gente continuar essa conversa. De repente, fazer um segundo episódio. Eu gostaria, de repente, de trazer você aqui, Daniel, pra gente poder mostrar o sistema de biofacial funcionando. Por que não, né? A gente, de repente, fazer isso aqui junto e tal, e poder demonstrar essa tecnologia que, é brasileira, é disruptiva e que já está disponível no mercado, por exemplo, através aqui dos serviços oferecidos pela Simpresa. Então, eu acho que seria muito legal poder compartilhar isso também com a nossa audiência. Mas fica aqui meu agradecimento, tá? Agradeço. E as palavras para vocês. Obrigado. Por favor, Wesley, vai lá. Imagina, então eu queria agradecer também, Amaury, por toda a sua energia, por toda a sua recepção aqui. Agradecer o Daniel também, DMZ. Então, como o Dani comentou, a DMZ é um super parceiro nosso, combina muito bem quando a gente fala de segurança, que é o tema aqui hoje, né? A gente não pode isolar os pontos, né? A gente tem que falar de ecossistema e, de fato, as soluções que a DMZ trazem aqui para o nosso portfólio complementam muito bem tudo aquilo que a gente fala de hardware como HP, de serviço como gestão. Então, a autenticação, tudo casa muito bem. Então, agradecer o Daniel também por esse papo. Eu que agradeço. Fortalecer a parceria já de longa data, parceria sólida. É isso. Obrigado, Daniel. Grande Amaury. Valeu. Obrigado. Esse carisma, esse sorrisão aí, sempre bom ver esse tipo de energia. Irmão Wesley, eu sou fã seu e da sua equipe, então não vou nem falar. Se eu começar aqui, vai dar 5 minutos, vai ficar muita encheção de linguiça, vamos chamar de puxa-saco. Mas é admiração mesmo. Eu só tenho a agradecer e me coloco à disposição tanto dos clientes da Simpressa, se tiverem dúvidas, podem contactar. Geralmente a Simpressa já tem toda essa equipe para dar o suporte, mas enfim. E aos parceiros da Simpressa, né, que são essas revendas da Simpressa, eu realmente peço que eles olhem, avaliem e sempre que possível ofertem a impressão segura, tanto para a proteção deles como para o cliente deles. Acho que vai agregar muito valor. O mercado de outsourcing de impressão é um mercado altamente competitivo, né? Mercado que já está bem maduro. Então, tudo que você consegue trazer de inovação, você acaba saindo da vala comum. E é o que eu falei, nesse período de 12 anos de evangelização, assim, 80% dos clientes que ligam para a DMZ, eles ligam de forma reativa. O cliente final pediu, eu vi um leitor em tal cliente, um leitor DMZ, um leitor... Vocês têm esse negócio? Aí o cara, vou ligar pro Mazeu da DMZ. Ô, Mazeu! Entendeu? Eu avisei. Exatamente. Não, faz 10 anos que eu tô falando isso. Mas enfim, mais uma vez, obrigado, Amaury. Obrigado, Wesley. Obrigado, Simpressa. É isso aí. Valeu, gente. E até o próximo episódio.